Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Arthur Batista e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas para você passar em medicina pelo Enem estudando em casa. Eu espero que esse vídeo te ajude de verdade. Se você se interessou por esse tema, deixa teu gostei aí, porque isso me estimula, que estimula o meu trabalho, valoriza e me faz sentir cada vez mais estimulado para trazer vídeos cada vez melhores para vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cada vez mais a educação à distância está crescendo e é muito importante que a gente saiba como tirar o melhor proveito disso. E a primeira dica, ela vai fazer muita diferença na tua vida. Dica 1. Não entre em ciclos viciosos de estudos. Calma, eu vou te explicar o que é que isso quer dizer. Às vezes, alguns estudantes, pelo fato de não terem alguma certa experiência, ou então porque não foram ensinados, né? A educação tradicional ela não trabalha certos conceitos que eu quero trazer aqui para você, que é, às vezes, o que ela enxerga como aprendizado não vai levá-la necessariamente para o lugar que ela quer. Vou dar um exemplo. Quando a gente está simplesmente estudando, né, assistindo uma aula ou então fazendo anotações, alguns estudantes acreditam, por exemplo, que esse ato, essa forma de fazer é tudo que envolve o mundo, por exemplo, de preparação para provas. Só que nós sabemos que existe muita frustração e, inclusive, um mecanismo de autossabotagem sobre esse processo. Porque no dia da prova, o que a prova vai avaliar não é precisamente a forma que você entendeu os assuntos, a quantidade de aulas que você assistiu, a quantidade de horas que você se dedicou, não são as anotações que você fez. Essa parte, ela influencia sim, mas o que a prova está interessada de verdade, né, o ponto final é na tua capacidade de converter tudo isso em acertos de questões. Então eu te convido a pensar sobre um ciclo eficaz de aprendizado, onde você, claro, entende bem os assuntos, né? Entre em contato com fontes, com aulas, com anotações, mas faça isso pensando exatamente nesse objetivo final. Nunca se prenda necessariamente e exclusivamente a essa parte, porque isso pode ser uma cilada muito grande e o preço ser muito caro no futuro, lá quando você for fazer a prova. Beleza? Então a dica número 1, na verdade, ela é o que não fazer. Pense muito bem se você está entrando em algum ciclo vicioso. Se você está estimulando muito do teu tempo, do tempo que você passa lá estudando, em cima mais, por exemplo, de teoria, e não vai lá para a prática, não vai lá ver como é que esse conhecimento é exigido de você. Pense sobre isso porque vai fazer muita diferença a partir de agora. E claro, se eu estou dizendo para vocês sobre ciclos viciosos, vamos apresentar também quais são esses ciclos virtuosos. E as próximas dicas elas vão abarcar diretamente todo esse processo. E apresentando para você, caso você seja novo aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, eu falo bastante sobre essa questão dos ciclos virtuosos, os ciclos eficazes de aprendizado, que são, por exemplo, os ciclos compostos por 3 Es: entendimento, espaçamento e emoção. O entendimento é aquela compreensão do assunto, e aqui nós vamos entrar em estratégias, dicas para você aprender a entender da melhor forma. Espaçamento, ou seja, a tua capacidade de memorizar aquele conteúdo no curto, no médio e no longo prazo, para que você lembre desses conteúdos na hora da prova. E emoção, que é exatamente a aplicação do conhecimento, aquele conhecimento que é cobrado e como ele é cobrado de você. Então vamos para a dica número 2 sobre entendimento. Para você entender as matérias, para você ter aproveitamento, ou seja, compreensão interessante sobre as matérias, a primeira coisa que você precisa entender sobre esse processo é justamente quais as melhores formas de entender mais rápido um assunto. E muita gente, justamente por esse mecanismo de autossabotagem, acaba focando somente no entendimento e eles ficam desbravando uma quantidade de conteúdos que nem sempre é o que vai ser cobrado em prova. Lembrem de sempre quando vocês forem entender uma matéria, quando vocês forem lá para uma sessão de estudos, fazer uma leitura, assistir uma aula, lembre de sempre valorizar primeiro a noção geral para depois ir pormenorizando à medida que isso for necessário. Então lembrem sempre do geral para o específico. E existem 2 dicas muito importantes que estão dentro dessa dica número 2, que é: não coloque na sua mesa uma quantidade exorbitante de materiais e não tenha, por exemplo, também inúmeras fontes de consulta na hora que você está estudando. Escolha, por exemplo, 2 boas fontes de estudo, 2 materiais interessantes, 2 cursos interessantes, 2 materiais que você sabe que tem exatamente o que você procura e a partir disso faça o estudo daquilo ali. E se por um acaso, nesses materiais que você tem, quando você entrar em contato com as questões, por exemplo, e aí você perceber que eles não têm aquilo que você procura, aí sim você pode ter complementos, fazer complementos sobre todo esse processo, que tá tudo bem. Um dos princípios por trás da dificuldade nos estudos é justamente a questão de você não ter base numa matéria. Aquela dificuldade que a gente sente numa matéria que tá lá na frente, explicada por uma que tá lá atrás. E você não tem que ter vergonha disso, principalmente, por exemplo, quando os assuntos são de matemática. Sabe aqueles conhecimentos de matemática básica que precisam ser solidificados? Pois é. E para te ajudar, eu vou deixar uma indicação de um canal chamado de YouNerd, para te ajudar
a perceber. Lá dentro tem uma playlist de matemática básica, por exemplo, que pode te ajudar a destravar nesses primeiros passos para compreender assuntos um pouco mais elaborados. Não deixe de valorizar a base. Muitas das respostas por essa dificuldade que a gente tem está exatamente na questão de você fortificar a sua base. Lembre que uma casa bem feita, ela começa pela base. E agora a gente vai para a dica número 3, espaçamento. A capacidade de você realmente lembrar daquilo que estudou e essa informação ser útil no processo até você acertar as questões. São muitos os estudantes que já conhecem, por exemplo, a curva de esquecimento, né? Quanto mais tempo você demora para revisar uma matéria, mais aquele conhecimento ele vai se perdendo e fica difícil de recuperar. E aí entram dois conceitos muito importantes. Você precisa saber diferenciar o que é depósito de informação com a recuperação dela. E muitas vezes a recuperação dessa informação no momento que você quer não sai, justamente porque as estratégias que você está utilizando para fazer isso não são as ideais. E acaba que simplesmente tem esse problema da recuperação e tem mais um problema muito comum em relação à parte da memorização, que é justamente aqueles estudantes que já têm uma jornada de preparação e que tem muito material acumulado. Aquele material vira uma pilha de resumos, uma quantidade exorbitante de materiais que ele tem já acumulado e que ele não sabe como organizar para continuar memorizando, para continuar lembrando daquilo que ele já estudou. E a dica para a recuperação ser excelente, primeiro, lembre-se de que o entendimento está completamente conectado com a tua capacidade de memorização. Então, quanto mais você valoriza entender o que tem por trás da matéria, mais aquela matéria vai sair fácil. E isso resolve a estratégia, por exemplo, de recuperação da informação. Pense sobre coisas que você entendeu muito bem, que você tem capacidade de lembrar rapidamente. Faz muita diferença. Se você se apegar demais aos decorebinhas, a ficar memorizando por memorizar, você vai acabar perdendo essa informação, porque ela não foi estrategicamente colocada de uma maneira fácil de recuperar. E para o problema da pilha de resumos, é justamente uma coisa que faz muita diferença. Você saber priorizar o que você fez com esses resumos. Olha só, quando você quer recuperar com facilidade as informações, você precisa ter a capacidade de compactar aquelas informações, ou seja, deixar ela em uma maneira muito mais rápida de você consultar e ter aquela resposta que você precisa. Às vezes você tá com aquela informação na ponta da língua e o simples fato de você revisar, de você olhar novamente, faz com que desperte uma série de coisas que já estava depositada na sua mente. Então, é importante que você valorize começar as compactações, que podem ser por mapas mentais, flashcards, pode ser por esquemas, por resumos mesmos, pode ser por uma série de coisas que você tem na sua estratégia de rotina, ou então que você está disposto a aprender. Coloque alguma dessas palavras aí no Google, ou então aqui mesmo no YouTube, que você vai ver que existem diversas formas de você montar, inclusive mnemônicos, que é uma técnica que eu particularmente gosto muito, uso bastante na minha vida como estudante de medicina. E a dica sobre essa questão do espaçamento, sobre a compactação, é sobre priorização. Você vai pegar e resgatar, fazer meio que uma reciclagem sobre esses conteúdos que você já tem acumulado, vai ver quais são os que você tem um bom rendimento e que você já sabe que são relevantes em provas, ou seja, nós estamos falando de Enem, você vai pegar aquelas anotações que você tem e que você sabe que cai bastante no Enem e você vai fazer uma compactação desses assuntos, vai montar lá o seu mapa mental, o seu flashcard, seu mnemônico e vai revisar ele pelo menos uma vez por mês. Você vai perceber que esse processo de revisão é muito rápido, você passa o olho, vem toda uma informação, assim como se fosse, por exemplo, uma música que você escuta, né? Uma música que você simplesmente pelo nome da música vem todo o repertório do que significa a letra, se você entende o conceito dessa música, se você gosta dessa música, você lembra rapidamente. E para te ajudar, caso você não conheça quais são os assuntos relevantes do Enem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do sistema LDSA, porque ele fez um raio-x do Enem de todas as últimas provas, está super atualizado e lá você pode consultar por matéria quais são os assuntos relevantes. O link vai estar na descrição e você pode olhar lá, não estou recebendo nada para isso, tá, gente? É porque realmente é um material muito bom. Na época que eu era vestibulando, eu tive a oportunidade de estudar lá e eu realmente sei da qualidade do que eles produzem. Então, se você quiser saber como é que é a incidência de cada assunto, de cada matéria, vai lá, acessa que tá tudo certinho para você fazer. E agora a gente vai para a quarta dica. Você já deve imaginar, pelo que eu falei para vocês, que a quarta dica tem a ver com a emoção, que é aquela aplicação do conhecimento. Gente, eu chamo de emoção, as pessoas que são mais antigas no canal aqui já sabem, que geralmente, quando a gente está nesse processo de ir ser testado, envolve uma série de emoções. E a memória emocional é uma memória muito forte. Tente imaginar aí, por exemplo, como foi seu último aniversário, com quem você estava, que provavelmente você vai lembrar. Assim também funciona com todas as datas que a gente, por exemplo, está emocionalmente
envolvido, ou então com acontecimentos que a gente está emocionalmente envolvido. E o processo de você ser testado, né, de você ser colocado à prova, é um processo emocional. E aquilo que a gente erra, a gente fica com aquela sensação de caramba, eu não quero mais errar aquilo. Tem uma ligação emocional, por isso que essa aplicação do conhecimento, onde você pega o entendimento, pega os assuntos que você memorizou e vai lá testar em provas, muito mais do que testar, ver como é que é a tua performance, tua resistência física, mental, enfim, uma série de coisas que existem e que podem te ajudar nesse processo. Quanto mais você treina, quanto mais você liga esse processo e fecha esse ciclo com a emoção, que é com a aplicação do conhecimento, mais direcionado você fica. E lá naquele link que eu sugeri em relação ao nível de relevância em provas, também tem questões separadas por matérias em cima desses assuntos relevantes. Então você pode ir lá, baixar essas questões, resolver e assim começar a ir cada vez mais aplicando aquele conhecimento, aquele entendimento, aquele assunto que você acredita que já memorizou, vai lá, testa e fica cada vez melhor nesse processo. Outra coisa muito importante que você não pode ignorar quando o assunto é se preparar bem para passar em medicina pelo Enem são as provas anteriores. Valorize resolver as provas anteriores, inclusive sobre cenário de simulação. A emoção está muito ligada com essa questão da simulação. Quanto mais o cenário de resolução de questões for parecido com o dia da prova, mais você tem chances de preparar a tua mente, o teu emocional, a tua questão física, porque é muito importante. O Enem é uma prova volumosa e que esses fatores influenciam demais. Então pegue as provas anteriores e resolva no cenário de simulação. Isso também vai ajudar muito a você fechar esse ciclo eficaz de aprendizado da melhor forma. E agora a gente vai para a dica número 5. Corrija os seus resultados. Uma das pessoas que não pode ficar sem saber como que tá a tua real situação, a tua real desempenho, a tua real performance em provas é você. Pode ser que ninguém mais interesse nesse processo para você. Claro, a gente tem as pessoas que a gente gosta de contar, cada um tem o seu jeito de manifestar ou então de contar sua nota, tá tudo bem você também não querer contar para as pessoas, mas de você não dá para esconder. Então é muito importante que você corrija e veja como é que tá o teu desempenho. Analise todo esse processo e veja como que você pode melhorar. Isso vai fazer bastante diferença, porque isso vai te dar um caminho. Onde você está errando é exatamente aquilo que, por exemplo, se for relevante em provas, que vai aumentar a tua nota de verdade. E essas foram as 5 dicas que eu definitivamente gostaria de ter ouvido, de ter visto na época que eu me preparei para passar em medicina. Com certeza isso agilizaria muito mais o meu processo até a aprovação. E espero que você tenha gostado. E se você ficou até aqui, claro, eu gosto muito de no final dos vídeos dar um bônus especial para quem valoriza assistir do começo ao fim. Dica bônus: leia a matriz curricular do Enem. E eu vou te dar uma razão muito significativa para você fazer isso. Esse é um documento que muitos vestibulandos acabam negligenciando por achar que ele vai só encher linguiça, mas eu vou te contar uma coisa muito relevante sobre esse documento que vai fazer muita diferença na tua preparação, para encurtar o teu processo até a aprovação. A matriz curricular, ela foi organizada em eixos cognitivos, competências, habilidades e os conteúdos lá de cada matéria. E aqui eu quero chamar a atenção principalmente para os eixos cognitivos, que é justamente lá a orientação geral, que é rapidinho, na primeira página você já aprende todos os eixos cognitivos, sobre o que é uma situação-problema, sobre a questão da interpretação, sobre a questão de você perceber que a prova é uma prova politicamente correta, isso faz muita diferença, e chamar atenção para a questão das habilidades. No total são 120 habilidades e, curiosamente, todas as 120 habilidades começam com um verbo. E esse verbo ele se repete num total de 18 vezes. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é essa tal habilidade, mas é justamente o verbo, a ação que você tem sobre a questão. E aqui eu vou separar para você começar a direcionar o teu raciocínio em cima das principais, que eu até anotei aqui. Olha só: interpretar, identificar, relacionar e reconhecer. Interpretar, claro, a prova do Enem é toda interpretativa. Identificar é justamente você ser capaz de olhar aquilo que o Enem quer que você olhe. Relacionar, pegar um fator e correlacionar com o outro. Isso faz muita diferença. E claro, reconhecer. A prova, ela é politicamente correta. E o simples fato de você saber reconhecer a diversidade étnico, cultural, a questão do politicamente correto, isso já vai fazer muita diferença. Você vai começar a ver que dá para acertar muita questão somente reconhecendo os fatos. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que ele tenha te ajudado de verdade. E eu quero deixar a indicação de um e-book que eu escrevi e que fala um pouco mais aprofundado tudo que a gente tratou aqui nesse vídeo. Todas as questões que influenciam o passo a passo de você organizar todo esse processo, enfim. O e-book se chama Go Medicina e o objetivo dele é justamente para que tua preparação seja o tempo todo sobre uma crescente,
ambiente onde você consegue ter mais segurança para se preparar, onde você realmente consegue fazer as coisas fluírem e lá no dia da prova você chegar cada vez mais próximo da sua aprovação. Vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link da descrição já vai estar o link do Go Medicina, o e-book. Espero que ele faça diferença na sua vida e espero que você tenha a curiosidade de clicar para ver o que é, ver mais detalhes, enfim, tem uma página que explica tudo, que pode realmente te ajudar de verdade. Espero que esse vídeo como um todo tenha feito isso, que você tenha saído diferente dele. Se sim, deixa a tua inscrição no canal, deixa a tua marcação de gostei, deixa a tua sugestão aqui embaixo, porque isso me estimula demais a estar produzindo conteúdos para vocês, beleza? Não esquece de ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!